Bom, boa noite. Nossa roda de conversa hoje vai ser sobre o tema transtorno do desenvolvimento da coordenação. Como identificar e lidar com o problema. Nossa roda de conversa vai ter a participação da professora Lívia Magalhães. Professora Lívia, ela é professora emérita do curso de terapia ocupacional da UFMG. Ela também é docente do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação e mestrado em Estudos da Ocupação desta mesma universidade, da Universidade Federal de Minas Gerais. Lívia, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Eu, desde já, quero agradecer a sua presença, a sua participação, por você ter aceitado de imediato, né, participar com a gente. Então, a palavra agora é sua, faça a sua apresentação, sucesso, aproveitem, vamos aproveitar e vamos também participar desse momento, que eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor para a gente. Boa noite, Raquel. Boa noite, Cláudia. Boa noite, grupo, e a todos. Boa noite, Alessandra. Você já está aqui, Alessandra? Nós estávamos numa aula logo antes dessa. Mas boa noite a todos. Eu agradeço, Raquel, Cláudia e equipe, agradeço o convite. É um prazer estar aqui, poder falar com vocês e poder contribuir, né, com o projeto e poder compartilhar um pouco do trabalho que nós viemos fazendo aqui em Belo Horizonte. Eu vou falar de um tema, na verdade, quando o Raquel me perguntou, eu fiquei na dúvida, eu falei, vou falar de um tema que é um tema que eu venho trabalhando com ele há muitos e muitos anos, é um tema que eu gosto e, na verdade, é quase que uma cruzada de falar sobre transtorno da coordenação, porque é uma coisa que não é muito abordada, que as pessoas nem sempre prestam muita atenção nessas crianças ou nos adultos, e eu acho que é importante a gente olhar nessa área. E acho que dentro das categorias, né, de diagnóstico, o transtorno da coordenação é um que é caracterizado por coisas que são muito caras, né, queridas para nós, da terapia ocupacional, que são meninos que têm problemas no desempenho funcional, nem sempre observados com muita clareza por um observador desatento, mas normalmente são meninos que têm problema com atividades de vida diária, problemas no lazer e uma série de questões no desempenho funcional. Então, a terapia ocupacional tem um papel muito importante no acompanhamento, né, e dessas crianças. Eu preparei uma apresentação formal, então vou falar essa apresentação. Pode me interromper, se quiser interromper, se tiver alguma coisa importante, e se não, pode falar, guardar a pergunta para o final. Nós já demos uma experimentada na apresentação, ela funcionou, eu vou voltar com ela aqui, só que aqui, olha, vou compartilhar a tela, se tiver dando algum problema, aí vocês me avisam, porque eu não consigo ver daqui, tá bom? Me avisem se a tela abriu. Abriu, só não está em tela cheia. Não está em tela cheia? Não. Para mim está na tela cheia. Só colocar na apresentação de slide, professora, que aí ela entra em tela cheia. Apresentação de slide? Lá em cima, ó, do lado de animação. Apresentação de slide, ó, página inicial, inserir, design, lá em cima, na barra, lá em cima. Você está falando no próprio... No próprio PowerPoint. Apresentação de slide. Na guia lá em cima, na tarja vermelha lá em cima, no alto superior do computador, tá vendo? Tô. Apresentação de slide, tá na página inicial. Embaixo, na linha de baixo. Não, embaixo não. Não. Não, Se você...
A apresentação de Pode tentar slides, o F5. ele já está no modo de apresentação de slides, é porque não está aparecendo para vocês. Para mim está. Eu acho que eu tenho que sair e voltar de novo sem ser. Não precisa. Já está apresentando o slide, é só porque não está em tela cheia, entende? Eu sei. Tenta a tecla F5. Sugeriram isso no chat. Apareceu? Não. Entrou em tela? Não? Eu acho que eu vou sair e voltar de novo. Interromper o compartilhamento. E vou entrar de uma outra forma, eu vou entrar com a tela inteira. Talvez não funcione. Nós acabamos de fazer isso agora e deu certo. Não está entrando. Tá? Deixa eu só tirar uma coisa que está aqui na minha frente. Isso, agora. Agora deu. Ok. Então, tá. Nós vamos falar sobre problemas de coordenação motora na infância, um pouquinho de como identificar. Na verdade, eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico, como é feito, o impacto funcional ao longo da vida, algumas perspectivas, né? Um pouquinho sobre as causas, um pouquinho sobre a avaliação e intervenção, e eu vou encerrar com um clipe que nós fizemos há algum tempo no IDEA para informar os pais sobre problemas de coordenação motora. Vou começar contando um caso que é uma coisa que eu venho observando. Meu marido é psicólogo e, ultimamente, ele voltou a fazer atendimento clínico e ele tem se deparado com muitos adolescentes e adultos jovens com histórias de depressão, né, agora no meio da pandemia, com uma série de outros problemas, alguns com problemas com a lei, dificuldade para definir carreira. Isso tem sido recorrente e é muito interessante, porque a história deles, eu vou colocar um caso só, mas é uma história bem parecida. Veja bem, esse aqui é o Rodolfo, uma das pessoas que ele está atendendo, é claro que esse não é o nome dele, mas é um rapaz da classe média, os pais são separados, mas eles procuraram atendimento psicológico para o Rodolfo devido a uma preocupação com ele. Esse menino não terminou ele terminou o ensino médio, mas ele não entrou para o curso superior. Ele fica mais isolado em casa, ele tem poucos amigos, tem uma turminha e tem algum envolvimento com drogas. Ele não vem fazer nenhum tipo de atividade física e, na verdade, ele não gosta de nenhum tipo de esporte, nem de assistir, nem de torcer, nem de fazer, nem de coisa nenhuma. É curioso porque ele tem muitas tatuagens e essas tatuagens me lembram, né? Parece assim que ele quer parecer mais forte, assim. Ele é um menino franzino, mas sempre tem essas tatuagens bem chamativas que parece assim mais encorpado, né? Ele não mantém emprego, tem pouco interesse por trabalho, na verdade, ele tem algum interesse, conversando com ele, manifesta algum interesse por dirigir, e principalmente dirigir máquinas pesadas, tipo trator, caminhão, essas coisas assim. Ele ajuda muito pouco em casa, as roupas espalhadas e tudo. Eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham que está parecendo isso? Você recebe um adulto, né, com essa questão. Ele veio com uma queixa bem específica. O que vocês acham que parece ser? Alguém quer arriscar? Muito quieto dentro de casa, quase não sai. Eu falaria TDAH, como o Rafael aí. Talvez TDAH, talvez depressão, né? Que, na verdade, ele está com um quadro clínico de depressão, fica em casa, dorme muito, né? Então, veio com essa história. Um pouquinho da história dele é uma história de dificuldade escolar. Ele fez psicomotricidade e precisou fazer apoio pedagógico. Ele tem uma série de relatos de bullying, alguma exclusão na escola. E ele era grupo de amigos dele, que ele fala, era a turma, a mãe fala, era a turma da bagunça. Aí tá lembrando mais o que você falou, não é? Menino mais agitado, né? Gostando de se envolver com
com o pessoal que é mais agitado na sala de aula e uma história de bullying. E ele fez, por bastante tempo, ele fez atendimento psicológico e apoio em psicomotricidade. Avançando um pouco na história dele, aparece uma outra questão. Ele foi um tempo prematuro, 32 semanas. Na verdade, isso só apareceu porque eu perguntei, na verdade, eu não acompanho esse caso, e Marco às vezes me fala um pouco, e eu perguntei, será que ele não tem uma história de prematuridade? E, de fato, tem história de prematuridade, então as coisas começam, assim, a encaixar um pouquinho mais. Nós podemos pensar em várias coisas, ele, na verdade, veio para atendimento por causa dessa história de depressão, essa inconstância, ele não se mantém em trabalho, ele muda de nada interessa muito, e, assim, um pouco isolado dentro de casa. Bom, se a gente considerar a história dele, eu não ficaria com a primeira impressão de ser uma depressão, ou uma coisa... claro que hoje ele vem apresentando esses sinais, mas ao longo da vida dele, essa criança passou por diferentes diagnósticos de transtorno de déficit de atenção, transtorno de aprendizagem, problemas de comportamento, mas hoje, observando ele, eu fico pensando, se não seria isso, um transtorno da coordenação, e talvez no final a gente volte a esse caso, que eu vou descrever um pouco o transtorno da coordenação, e nós vamos ver que tem muitas coisas que lembram. Eu não avaliei essa pessoa, mas pela história, as dificuldades motoras e uma série de coisas que eu fiquei sabendo sobre ele, me lembram muito o transtorno da coordenação. Então, isso é só para a gente lembrar que nós não estamos falando só de crianças, nós estamos falando de adolescentes, adultos e até pessoas mais velhas que possivelmente têm esse tipo de problema e nunca foi detectado. E o que é isso? Nós temos nessa área vários termos. Praxia, dispraxia do desenvolvimento, apraxia, disfunção cerebral mínima há muito tempo, criança desastrada, tem série de nomes, mas hoje em dia a gente vem falando nisso, denominando esse conjunto de manifestações como transtorno do desenvolvimento da coordenação, ou TDC, que vem da sigla norte-americana DCD. Quais são os critérios? Esses meninos hoje, eles entram dentro, e desde 94, eles já são classificados dentro do manual estatístico de transtornos mentais, e hoje está na edição 5, e normalmente nós consideramos 4 critérios. Primeiro critério para diagnóstico clínico é o atraso na aquisição de habilidades motoras, elas são substancialmente abaixo da idade cronológica, e especialmente das oportunidades que a criança teve para aprendizagem motora, ou seja, uma criança que não tem muita oportunidade de fazer atividade física, atividade motora, possivelmente vai ter um pequeno atraso, mas nós estamos falando de crianças que tiveram oportunidade, mas mesmo assim elas têm um déficit motor. Um aspecto importante é que não adianta só ter o déficit motor, esse déficit precisa ter algum impacto nas atividades funcionais da criança, desde a produtividade, desde as atividades de vida diária, a produtividade na escola, as atividades pré-profissionalizantes e profissionais, e também no lazer e nas brincadeiras. Então, só o déficit motor sozinho não é suficiente, então esse déficit precisa ter um impacto na vida funcional da criança. O início é precoce, começa cedo, às vezes não detectado, mas a criança geralmente nasce com esse tipo de problema. E o déficit motor, ele não pode ser explicado por nenhum outro tipo de condição, como, por exemplo, uma distrofia, uma doença degenerativa, uma suspeita de paralisia cerebral, né? Então, ele não está associado. Então, esses são os 4 critérios que nós sempre temos que olhar. Fazer a avaliação motora e investigar a vida da criança. Então, no DSM-5, ele já é classificado, e no CID-11 também, para quem... Às vezes a pessoa fala, mas isso não é uma categoria diagnóstica e tudo. É sim, no CID-11, que já está sendo divulgado, ele vem com uma categoria 6A04, como transtorno do desenvolvimento da coordenação motora. Antes ele tinha um outro nome, mas agora no manual novo ele já vem com o nome que é bem comum nessa área, que é o transtorno do desenvolvimento da coordenação, e eles acrescentavam o termo motor. Os critérios diagnósticos são os mesmos: o atraso na aquisição motora, o desempenho abaixo do esperado, o impacto funcional, o início cedo na vida da criança, e não é explicado por outras questões ou por outros transtornos, né?
do desenvolvimento, que uma série de transtornos do desenvolvimento estão associados à questão, à coordenação motora. Bom, qual que é a prevalência desse tipo de problema? É bastante frequente. As taxas, vocês podem ver, elas variam de 1,88% a 5,6% a 19%, que é uma taxa bem alta, e normalmente elas são mais frequentes nos meninos. Essas variações, na verdade, elas são relacionadas ao tipo de instrumentação que foi usada para caracterizar o diagnóstico. Então, dependendo do tipo de teste, do tipo de procedimento, você tem variações grandes na literatura, e depende do tipo de amostra, se é uma amostra clínica, pessoas que foram encaminhadas para fazer tratamento. É claro que entre essas pessoas você vai ter maior frequência de transtorno do que na população em geral. Um desses estudos, que ainda é muito citado e que é considerado um dos melhores estudos da área, é um estudo britânico, que fala em termos de cerca de 5% de déficit motor e cerca de 2% de crianças com transtorno da coordenação. No Brasil, nós temos prevalências muito parecidas com essa, né? Então, variando de 11%, às vezes até um pouco mais, a 4%, que é um estudo aqui em Belo Horizonte. E, na verdade, nós ainda não temos muitos estudos com aplicação de critério completo para diagnóstico. Nós temos poucos testes padronizados, motores para criança brasileira, e nós não temos nenhum estudo com adolescente ou adulto, né? Então, isso começa a aparecer na literatura internacional, e nós ainda temos muito pouco estudo nessa área. Gosto muito desse quadrinho aqui, que fala das preocupações ao longo do tempo dos pais com problema de coordenação motora. No início, um pequeno atraso, a criança não consegue agarrar uma bola, andar de bicicleta ou de velocípede, coisas desse jeito, então tem alguma coisa a ver com a questão motora. À medida que a criança fica mais velha, ela começa a ter dificuldade para manejo de coisas de AVD, de vida diária, manejo de talher, vestuário, abotoar, amarrar sapato e coisas desse gênero. Mais à frente, com a entrada na escola, começam a aparecer os problemas de escrita, as dificuldades na organização dos trabalhos, da pasta, dos materiais, o que gera muita frustração para a criança. E à medida que a criança fica mais velha, os problemas motores persistem, mas o que começa a chamar mais a atenção dos pais e preocupar mais os pais é a questão do isolamento social, do bullying. Essa criança, às vezes, é excluída de uma série de atividades. E à medida que ela fica mais velha, já entra para a adolescência, idade adulta, nós temos questões comportamentais, em termos do adulto evitar fazer certas atividades para evitar fracasso, evitar frustração, evitar situações ridículas, e em termos de algumas questões emocionais, com muitos comentários autodepreciativos, baixa autoestima, né, eficácia percebida, a criança, o adulto ou o adolescente não se acha capaz de fazer muitas coisas, e muitos sinais de ansiedade, depressão, né. Então, é só para a gente ver que esse é uma condição que muda, né, as queixas mudam ao longo do tempo. Então, de uma queixa eminentemente motora, quando a criança é mais jovem, nós temos, à medida que a criança envelhece, passa para adolescência e idade adulta, as questões sociais começam a ser mais predominantes. Não que o problema motor tenha desaparecido, mas é que essas outras questões passam a ser preponderantes. Bom, hoje a gente considera o transtorno da coordenação uma condição crônica, em que nós temos caracterizada por dificuldades nas atividades diárias, pior desempenho escolar, baixo senso de autoeficácia, menor satisfação, menor qualidade de vida, problemas de comportamento, dificuldades nas interações sociais, e para os estudos que vêm acompanhando até a idade adulta, questões de empregabilidade, o estudo, né, muitas das crianças que têm TDC, assim como o caso do Rodolfo, não chegam à universidade, e isso vai ter impacto, né, financeiro, e começa a gente tem que pensar em termos do futuro, como é que vai ser a contribuição da sociedade, como é que esse indivíduo, né, vai viver, né, ao longo do tempo, né, não só em termos das dificuldades psicossociais, mas em questões financeiras também, né, então pode ter um impacto financeiro. Hoje a gente tem uma série de estudos sobre isso. Como que ele se manifesta? A gente considerar a CIF
né? Nós podemos pensar no TDC como condição de saúde, na estrutura e função do corpo, nós vamos falar daqui a pouquinho, tem uma série de alterações no sistema nervoso central, na microestrutura das vias nervosas e vias sensoriais. Esse indivíduo pode ter limitações na atividade, como lentidão na AVD, problemas de escrita, problemas para fazer uma série de atividades no dia a dia, e isso pode levar a restrição na participação, como, por exemplo, a criança às vezes não brinca no recreio, porque ela não consegue correr atrás da bola, ou ela não pedala tão rápido quanto os amigos, então ela fica para trás e não consegue acompanhar, e é claro que isso é mediado por fatores ambientais e fatores pessoais. Tem crianças que se frustram com mais facilidade, né, e é claro que tem ambientes que dão mais suporte e ambientes que dão menos suporte ao desempenho da criança. Mas, de maneira geral, as questões que essas crianças apresentam, por exemplo, no AVD, o equilíbrio pobre, a dificuldade na movimentação fina da mão, percepção tátil, ou mesmo o sequenciamento, podem levar a problemas como lentidão de organização, dificuldade com manejo de fechos, botões, roupa, avesso, lado direito, lado avesso, o manejo de sapatos, sandálias e pequenas coisas, ou manejo de talheres e série de coisas que nós temos que fazer no dia a dia. Problemas nas atividades escolares, cansaço, né, com tônus postural pobre, muita dependência da visão, então a criança tem que estar o tempo todo prestando atenção nas mãos e prestando atenção no que está fazendo, não tem muita automatização de movimentos, como, por exemplo, para a escrita, questões de linguagem, aprendizagem, e especialmente, problema de coordenação motora acaba tendo um impacto na atenção. Então, a criança, às vezes, tem que se esforçar um pouco mais para fazer certas atividades e ela acaba tendo dificuldade para manter a atenção nas atividades relevantes. Com isso, nós temos letra feia, ou às vezes ilegível, aqueles padrões diferentes de preensão no lápis, a postura inadequada, normalmente caindo em cima da cadeira, parecendo cansado, ou que as pessoas falam, ele é preguiçoso, porque ele fica deitado em cima da cadeira, e alguns interesses nas atividades, evitando atividades, principalmente as atividades que são mais difíceis e que demandam maior esforço da criança. No brincar e lazer, as mesmas questões, equilíbrio, tônus postural, né, e uma série de questões levam a criança a cair com mais facilidade, a ser mais desajeitado, trombar nas coisas. Muitos desses meninos preferem atividades sedentárias, que vão ter um impacto na saúde, e é muito comum dessas crianças terem um papel de observador ao invés de participante, o que é preocupante também. Isso gera um círculo vicioso, em que o desempenho motor pobre acaba evitando atividade física, fica fora de forma, baixa autoestima, o isolamento e bullying, às vezes, dos colegas, e isso pode levar a problemas de comportamento, criando um ciclo que precisa ser quebrado, né, de preferência quando a criança ainda é bem jovem. Nós temos até hoje uma parte da literatura nessa área vem relacionando o transtorno da coordenação com condicionamento físico, né? Então, as crianças com transtorno da coordenação, elas tendem a ser menos ativas, então, com isso, elas apresentam maior risco, né, para o baixo condicionamento, especialmente condicionamento cardiorrespiratório, isso começa desde os 9 anos de idade, uma tendência a sobrepeso e obesidade, e o risco de complicações cardiovasculares. Então, não é um transtorno benigno, porque ao longo da vida, a criança pode ter outros problemas, inclusive problemas físicos, né? Então, é bom identificar cedo. É só um transtorno motor? Pelo que eu já falei, está claro que não é. Uma associação muito comum é do TDC com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E as crianças que têm essa combinação de transtornos, ela tem um prognóstico pior, né? Então, essas crianças com TDC, normalmente, tem mais problemas de desatenção do que necessariamente hiperatividade, e esses problemas persistem, pelo que se sabe, até a adolescência e a idade do adulto jovem. Nós não temos trabalhos mais à frente. Esses meninos normalmente têm pior qualidade de vida, e normalmente essas crianças não são identificadas. Normalmente a professora só presta atenção na criança se ela tem problemas de comportamento. Se ele tem um déficit motor, mas fica quietinho, isso não costuma chamar muita atenção do professor. Na área de saúde mental, né, baixa autoestima, baixo senso de competência pobre, menor participação social, né, às vezes um pouco de isolamento, uma maior frequência de depressão e ansiedade, especialmente quando está associado ao déficit de atenção. E um estudo importante, um dado interessante,
é que a prevalência de sintomas de depressão em crianças com TDC e TDAH é 15 vezes maior do que na população de crianças com desenvolvimento típico. Então, essa é uma coisa para nós preocuparmos, né? E os pais também se preocupam com isso. Eu fico pensando, o TDC está associado com uma série de outros transtornos. A gente deve considerar isso como transtornos isolados, ou seria melhor considerar isso como um contínuo, ou seja, crianças que têm um só tipo de transtorno, como o TDC, crianças que têm TDC e TDAH, TDC, TDAH e mais alguma outra coisa, o que vai complicando a situação da criança. Hoje se pensa que parece que existe um contínuo de severidade, né? Em termos de número de diagnósticos. Algumas crianças têm 2, 3 diagnósticos, alguma criança tem 1, e possivelmente nós estamos tratando de uma condição só, que ainda não se entende bem o que está acontecendo. Hoje se recomenda fazer diagnósticos separados, né, para cada uma dessas condições, mas o nível de co-ocorrência, isso não pode ser ignorado, e possivelmente tudo isso tem uma etiologia comum. Esses problemas desaparecem com a idade. Pelo caso do Rodolfo, vocês já viram que não, né? Ele não desaparece com a idade. Antigamente, o médico falava com o pai, a criança tem um probleminha de coordenação motora, mas vai sumir na adolescência. Hoje, com os trabalhos longitudinais, já se sabe que não desaparece. 50% a 70% dessas crianças persistem com a dificuldade motora. Baixa autoestima, baixa autoconfiança, né? Menor engajamento em atividades sociais e amigos, como o caso do Rodolfo exemplifica isso, maior risco de problemas de saúde mental. Essas crianças têm uma tendência a ter baixo senso de autoeficácia, e isso está associado a baixa autoestima, e isso está associado a problemas de saúde mental. Em termos de adultos jovens, eles já têm alguns trabalhos mostrando dificuldades específicas na organização, escrita, manejo de roupas e vestuário, e coisas como, por exemplo, dirigir carro. Muitos problemas na função executiva, especialmente se está associado ao TDAH, e geralmente esses problemas de atenção, eles se tornam mais evidentes quanto mais a pressão, né? E muitas vezes eles vão precisar de mais suporte em casa e na universidade, com apoio de colegas, com apoio de professor, e isso vai até o trabalho também, né? Causas variadas, muito variadas, mas não está associado a fator socioeconômico, étnico e cultural, porque tem TDC no mundo inteiro. Genético, tem alguns estudos, mas são inconclusivos. Possivelmente tem uma combinação antigenética em ambiente. Sexo, até hoje a maioria dos estudos mostram a predominância de meninos, mas é porque a maioria dos estudos foi feito com crianças com amostra clínica, à medida que se tem estudos com grupos maiores e que não sejam amostra clínicas, começam a aparecer mais meninas. E se fala muito em termos da associação do TDC com risco de hipóxia perinatal, ou algum tipo de alteração perinatal, intercorrência, e algumas pessoas vêm perguntando, seria um PC leve? Possível, alguns casos, possivelmente sim, outros não. E é por isso que vem um grande número de termos, por exemplo, inicialmente se falava em disfunção cerebral mínima, depois passou a se usar o termo disfunção neurológica mínima. Hoje se fala em desenvolvimento cerebral atípico, e tem um grupo forte, uma corrente forte, que usa esse nome. Então, isso quer dizer que tem algum tipo de alteração no sistema nervoso central, aparentemente parece que sim. E hoje se fala muito em termos de uma assinatura neural do TDC. Cada dia aparecem mais estudos, né, de mapeamento cerebral, com certeza cerebelo e núcleos da base estão envolvidos, possivelmente lobo cerebral, e essa não é uma questão específica do TDC, porque o TDAH também tem alterações nessa área, assim como no lobo frontal, né, que está muito ligado à função executiva, e também sim sistema límbico, relacionado a mecanismos de atenção, memória, e, na verdade, são necessários mais estudos, com amostras mais homogêneas, mas fica muito claro que tem algum tipo de alteração no sistema nervoso central, mas na microestrutura do sistema nervoso central. Por isso é que se fala em desenvolvimento cerebral atípico, né, que seriam variações no desenvolvimento, não se sabe exatamente por quê, que vão ajudar a explicar essas altas taxas de comorbidade.
Então, determinadas alterações são alterações mais motoras, outras memória, atenção, né? Então, explica um pouquinho disso, né? Desse conjunto de manifestações, né? Não se está falando aqui de uma lesão cerebral, de um trauma no sentido clássico. Está se falando de pequenas alterações na microestrutura. E vários fatores podem contribuir para essas alterações, desde fatores genéticos, nutrição, medicamentos, fatores ambientais, uma série de fatores podem levar ao desenvolvimento cerebral atípico, que pode ter consequências variadas, né, dependendo do tipo de alteração no sistema nervoso central, cognitivas, motoras, né, e uma série de outras coisas que podem acontecer. Não se está falando aqui de lesões específicas, mas de pequenas alterações em microestruturas. E quando se fala nisso, uma das causas que a gente não pode deixar de pensar é a prematuridade. Uma grande frequência de meninos com alteração da coordenação motora tem história de prematuridade, assim como o Rodolfo e assim como uma série de pacientes que meu marido vem atendendo, adultos, né? Então, possivelmente tem algum tipo de lesão ou tem algum tipo de alteração no sistema nervoso central. Então, em termos de prematuridade, a literatura varia muito, mas chega a 10 a 70% de crianças aparentemente normais, com história de prematuridade, tem TDC. Nossos dados aqui no Brasil, nós temos alguns estudos nessa área, mostram uma tendência, 39% das crianças a terem esse tipo de problema. E quem é que tem esse tipo de problema? Meninos, muito pré-termo, nascido abaixo de 32 semanas, crianças nascidas com baixo peso, e pequena para a idade gestacional, e um marco que algumas pessoas vêm relatando na literatura é a demora na aquisição da marcha, né, a aquisição da marcha acima dos 15 meses, possivelmente esses são marcadores, são crianças que precisam de maior atenção, né, de prematuros que precisam de maior atenção. O que está por trás do DDC? Talvez muita gente fala em termos de déficit na aprendizagem motora. Não é que eles não aprendam, eles são mais lentos, né, e talvez a própria condição, né, de déficit motor leve a criança a ficar mais inativa, e quanto menos atividade motora ela faz, mais dificuldade ela vai ter. Então, isso resulta num estilo de vida sedentário que não é positivo para boas aquisições motoras. Em termos de dica de como ajudar essas crianças, treinar, pensar em repetição de maneira divertida, de maneira interessante, como é que fazer atrair a atenção da criança para as tarefas, aumentar a motivação, então, são atividades de interesse da criança, que são ecologicamente válidas, né, que sejam coisas do dia a dia que a criança precisa fazer, porque muitas dessas crianças, o que acontece? A mãe às vezes ajuda a vestir roupa, ajuda a colocar o material, a pasta dele dentro da pasta, ajuda a fazer o dever de casa, então são coisas que precisam ser modificadas. E ajudar a criança a monitorar seu próprio desempenho, ou seja, ela saber que ela tem uma alteração motora e ela mesma prestar um pouco mais de atenção e se corrigir. Pais, o que os pais acham disso? Aqui é uma questão muito frequente. São entrevistas feitas com as mães, elas notam a dificuldade, elas acham que essas dificuldades que a criança tem são problemas de comportamento e não problemas motores, e quando a criança entra na escola fica muito evidente que tem alguma coisa diferente. O problema, no entanto, é que as escolas não estão preparadas e não há informação sobre o TDC. Esse trabalho foi feito em 2012, mas nós temos um trabalho mais recente feito no Nordeste, que tem mais ou menos a mesma conclusão. As mães notam, né, o desajeitamento, a dificuldade nas atividades motoras, mas nessa idade de 8, 9 anos, essas dificuldades não são tão relevantes, as mães se preocupam mais com as dificuldades no contexto escolar. As mães notam que a criança tem alguma coisa diferente, normalmente elas acham que elas são preguiçosas, que elas são desajeitadas, mas isso reproduz o senso comum. Ele é preguiçoso, ele não gosta, ele não tem interesse, e às vezes as pessoas não veem que tem uma dificuldade motora. Né? Então, esses problemas de coordenação motora não são identificados e não são reconhecidos. A maioria desses meninos que entram nesses estudos brasileiros, que nós fazemos o diagnóstico, as mães nunca tinham ouvido falar em transtorno da coordenação, então falta informação para mães, educadores, profissionais, né, sobre o TDC e sobre qual a ocorrência. Isso não é só no Brasil.
No mundo inteiro isso acontece. Tem esse estudo, só estou citando uma, tem vários estudos desse tipo, que mostram que, por exemplo, no Reino Unido, demora 2 anos e meio para confirmar um diagnóstico de transtorno da coordenação. Isso gera muito estresse nos pais, e muitos deles não gostaram da atitude dos profissionais que falam, esse menino não tem problema, isso não é grave, isso é uma bobagem, né? Que às vezes alguns profissionais falam, profissionais que naturalmente estão acostumados a lidar com condições mais severas, e às vezes não conseguem ver, igual aqui, eu encaminho muitas crianças para avaliação, e não é incomum que eu receba de volta o pai falando, ele acha que não tem problema nenhum. O problema é evidente, depende do tipo de avaliação. Então, há uma queixa que é constante, é o tempo, né, para diagnóstico, e, da mesma forma, falta informação sobre o transtorno da coordenação, sendo quase toda a literatura nessa área é produzida em inglês. Perspectiva de adolescente, né, o que eles falam sobre o TDC, eles têm a motivação, eles têm motivação para participar com os colegas, mas muitas vezes eles não podem participar devido à questão de coordenação e ao contexto. Tem algum bullying, mas esses meninos têm amigos que dão suporte, sendo que, em geral, eles têm boa parte dos amigos também tem necessidades especiais. Eles reconhecem o papel da mãe, né, para dar informação e apoio, né, e sendo que os pais, homens, são considerados muito exigentes e nem sempre muito tolerantes, e é claro que há exceções, mas há uma tendência para esse tipo de coisa. E alguma dificuldade na relação com os irmãos, né? Essas crianças se comparam muito com os irmãos, nem sempre os irmãos têm dificuldade, na maioria das vezes não têm, eles são mais hábeis para fazer as tarefas cotidianas, o que gera um senso, né, de uma autodepreciação nesses meninos. Aqui mais uma dica. Então, a preocupação desses meninos adolescentes são com as atividades de vida diária, especialmente atividades relacionadas ao desempenho escolar e, principalmente, a participação social, né, o baixo senso de eficácia desenvolvido ao longo dos anos, né, afeta a confiança da criança na capacidade de fazer as coisas, para ela pensar que ela é capaz de fazer as coisas, né, e com isso, uma dica é que, embora seja um problema motor, as intervenções, especialmente para os adolescentes, e é claro para a criança também, elas não devem se concentrar apenas em melhorar a coordenação motora. É preciso trabalhar com as questões de alta eficácia e outras questões relacionadas ao TDC. Então, embora o treino motor, né, possa ter seu lugar, e ele é muito importante em todas as etapas, mas é sempre bom pensar que atividades em que o indivíduo tem a oportunidade de ter sucesso e de conseguir ter um bom desempenho no dia a dia, para ele ganhar confiança, isso é importante, talvez mais importante do que propriamente o treino motor. O diagnóstico como é feito? Normalmente nós precisamos ter instrumentos para avaliação do desempenho motor e do desempenho nas atividades de vida diária. Nós temos uma série de testes motores, que eu não vou citar aqui, mas são vários, sendo que o mais utilizado é um ABC, que já é vendido no Brasil, inclusive tem uma tradução, ele tem estudos de validação, inclusive, ele não tem normas para a criança brasileira, mas nós precisamos também desenvolver nossos instrumentos de triagem, desenvolver ou traduzir e adaptar nossos instrumentos de triagem e diagnóstico para a criança brasileira. Com relação ao AVD, nós temos também uma série de questionários, 2 deles, inclusive, traduzidos para o Brasil, o DCD-QB e o DCD-Q Brasil, que está disponível no site do IDEA, mas isso não quer dizer que você tenha que usar algum tipo de questionário, você pode fazer observação direta e entrevista, né, com professores, com pais e com a própria criança, que normalmente pode dar muita informação sobre as coisas que ela tem dificuldade para fazer no dia a dia. A recomendação da Academia Europeia de Transtornos Neuromotores é que você recomenda que o diagnóstico seja feito pelo médico com apoio da equipe multiprofissional, né, desde que todo mundo esteja qualificado para fazer o diagnóstico. Então, é um diagnóstico em equipe, né, nós precisamos de informação de diferentes fontes, né, e especialmente informações dos pais, dos professores e da própria criança, para nós chegarmos a uma conclusão final sobre o diagnóstico. Em termos de intervenção, hoje se fala muito em intervenção baseadas em evidências. Na nossa área aqui em terapia ocupacional se fala muito nas intervenções centradas no processo,
e centradas na tarefa, né? Então, em termos das intervenções centradas no processo, nós temos o treino psicomotor, a integração sensorial, o treino precepto-motor, geralmente são terapias mais longas, e a evidência hoje, a evidência científica, não dá muito suporte a esse tipo de abordagem. É bem verdade que agora, né, nos últimos anos, talvez nos últimos 2 anos, começam a aparecer alguns trabalhos mais estruturados sobre abordagens centrada no processo, com treino de força, treino de coordenação, com resultados bem razoáveis. Mas o que vem tendo mais suporte da literatura são as terapias centradas na tarefa, né, que são as evidências em que você faz treinos motor com base em teorias de aprendizagem motor, e nós temos 2 abordagens que são muito usadas e que tem bastante evidência, que é o treino neuromotor da tarefa, que vem da Europa, e a orientação cognitiva com o desempenho ocupacional diário, que é uma abordagem de terapia ocupacional. O treino neuromotor é uma fisioterapeuta, mas não tem distinção, todo mundo pode fazer, fisio, e co-op, que veio desenvolvido dentro do contexto da terapia ocupacional canadense, que é uma combinação de treino motor, mas dentro de uma abordagem cognitiva, com muito envolvimento da criança e muito envolvimento dos pais, e preferencialmente feita dentro do contexto da criança, da casa e da escola. Essa terapia, nós já aplicamos isso em várias crianças, em alguns estudos de mestrado, doutorado, em crianças com transtorno da coordenação, e eu vou só citar aqui rapidinho algumas coisas que as crianças falam, os meninos falam: isso mudou muita coisa na minha vida. Antes eu tinha que esperar a minha mãe acabar de cortar a comida da minha irmã, para ela cortar a minha. Agora eu não preciso mais, eu já corto a minha comida. Antes eu tinha que esperar a minha mãe fazer os negócios dela, porque quase sempre ela estava ajudando minha irmã a se arrumar para o colégio. Quando eu já terminei, tem que amarrar o sapato. Mas agora eu consigo fazer isso sozinho, depois da terapia. Você pensa que você consegue fazer isso, porque antes você pensava que você nunca ia conseguir, mas agora você consegue. E uma das crianças falou uma coisa muito interessante: depois da intervenção, isso tirou um peso que estava nas minhas costas, tira um peso da gente, que agora ele consegue fazer coisas que ele não fazia antes. Os pais também falam sobre esse tipo de abordagem. A gente fica mais livre para deixar eles ajudarem, porque antes não, eu fazia tudo, que eu estava com pressa, e pensava assim: você vai fazer muita bagunça, vai ficar sujando, pode deixar que eu mesmo faço. Nisso, a gente deixava eles, estou repetindo o que ela falou, aí nisso a gente deixava eles mais de lado, agora não. Agora nós já pegamos, ele já pega, faz, ele já tem essa iniciativa, porque isso foi abordado em terapia. Ele mesmo se autoconstruiu, ele mesmo se conduziu para no final chegar e ficar perfeito. Então é uma realização dele. Então ele mesmo se constrói e se reforma a cada dia, né, com esse tipo de abordagem que é muito voltada para dar controle à criança, ela define metas e ela colabora ativamente no processo de intervenção. Muitas coisas que ele tentava na primeira vez e via que não estava dando certo, ele já largava de lado. Agora não, uma coisa ele tentou uma vez, não deu certo, ele vai e tenta de novo se precisar. Então são alguns relatos pós-terapia. E só finalizando, em termos de boas práticas, né, a gente tem boas práticas para identificação, diagnóstico e manejo, né, então em termos de boas práticas, hoje tem referência sobre como implementar uma linha de cuidado com orientações precisas para a avaliação, intervenção, e tem um manual publicado, né, que dá orientações sobre esse tipo de, um manual de consenso internacional publicado pela EACD, na verdade é um artigo e tem o site deles também, que tem isso. Em termos de boas práticas, a gente pensar em termos de integrar todo mundo, a visão da criança, a visão da família, no processo de avaliação, e fazer essa definição de metas em conjunto, e principalmente pensando em atividades do cotidiano, que são necessárias para a criança, e ações que tenham um significado na vida do dia a dia, com a parceria entre todos os membros, e principalmente com muita informação e com muita comunicação entre todas as pessoas que estão envolvidas na atenção à criança, e principalmente respeitando muito a opinião da criança. Em termos de boas práticas, eu acabei, esses dias eu estava lendo um artigo e eu achei interessante, que se pensar em termos de prioridade de pesquisa nessa área. Pesquisa sobre como apoiar o sucesso da criança na escola,
como melhorar a identificação, triagem e o diagnóstico do TDC, como prevenir as consequências secundárias, como depressão, isolamento, bullying, coisas do tipo, como coordenar serviços, porque muitas vezes são feitos serviços isolados, física, ou cada um trabalhando sozinho, e investir mais na efetividade dos programas de intervenção, investigando todos eles. Talvez o treino de tarefa hoje seja mais utilizado, mas possivelmente a gente tem outras opções também. E boas práticas em termos de aumentar a informação sobre o TDC. Tem vários sites interessantes, o melhor deles que eu considero é o da King Child, e nós também temos o nosso site, que tem algumas informações legais que vocês podem acessar. É só colocar a ideia, o FMG. E agora eu vou fechando, vou passar um clipezinho, que eu acho que eu vou ter que sair daqui e fazer daquele jeito que a gente tinha feito antes, não é, meninas? Eu acho que eu tenho que fechar a apresentação e entrar com ela, não é? Eu entro com ela de novo, como uma guia. Se não passar, vocês me falam, tá? É um clipezinho bem curtinho. E se a criança for desajeitada, desastrada? Tá dando para escutar? E assim começava mais um dia na vida de Lucas. Todo dia era a mesma coisa. O tempo ia passando e a mãe de Lucas ia ficando nervosa, porque ele nunca conseguia se arrumar e ficar pronto para sair para a escola. Eles acabavam chegando atrasados quase todos os dias. Quando chegava na sala de aula, Lucas parecia cansado, deitando sobre a carteira. Ele era inteligente e bom na leitura, mas ficava ansioso porque os colegas riam dele e a professora sempre reclamava dos seus cadernos, da letra grande e da preguiça para fazer as tarefas. Na hora do recreio, Lucas era sempre o último a ser escolhido nos esportes e brincadeiras. Os coleguinhas o achavam lento e molenga. Os pais tentavam incentivar matriculando em aulas de diferentes esportes, mas ele sempre desistia de continuar nas aulas. Após várias situações difíceis no seu dia, Lucas voltava para casa e procurava refúgio no videogame. Afinal, era aquele o único momento do dia em que ele não ficava ansioso e preocupado com o que iam pensar ou falar dele. Ali, ele não tinha medo do fracasso. Um certo dia, na escola, uma terapeuta ocupacional veio para acompanhar outra criança e a professora de Lucas resolveu falar do seu caso, porque estava preocupada. A terapeuta observou o desempenho e comportamento de Lucas na sala, no recreio, e conversou com os seus pais. Ela recomendou uma avaliação motora e consulta com o médico. Ao final da avaliação, os profissionais e a família de Lucas chegaram à conclusão de que ele tinha transtorno do desenvolvimento da coordenação. O TDC é uma dificuldade de coordenação motora que limita o desempenho em atividades como agarrar uma bola, andar de bicicleta, cortar comida, amarrar sapatos e escrever. A dificuldade gera ansiedade e até depressão, e isso pode fazer com que a criança se isole. O TDC começa cedo, na infância, e não é explicado pela falta de prática ou de experiência motora, nem por outros transtornos no desenvolvimento. A criança tem dificuldade para aprender e executar tarefas motoras que podem parecer comuns e fáceis para outras crianças. Crianças com TDC são desajeitadas, estabanadas e às vezes lentas para movimentar, o que pode gerar gozação dos colegas, bullying e nomes como preguiçoso, bobão, lerdo. É preciso ficar atento aos sinais e à evolução do TDC desde os primeiros anos de vida, iniciando pela dificuldade com atividades motoras, como andar de triciclo e agarrar bola, depois a lentidão no vestir e atividades diárias. O TDC influencia o desempenho nas tarefas escolares, limita a socialização e pode comprometer a saúde. O diagnóstico do TDC é feito pelo médico, com base em avaliação com teste padronizado de desenvolvimento motor e observação de que há dificuldade para fazer as atividades diárias, escolares e no brincar. O relato dos pais e professores é muito importante. Não se sabe a causa do TDC, mas é alguma coisa relacionada ao funcionamento do cérebro. Por isso, crianças que nascem prematuras têm maior chance de ter TDC, que pode também vir associado ao TDAH, ao transtorno de aprendizagem e ao da linguagem. Depois do diagnóstico,
Lucas começou o tratamento com a terapeuta ocupacional, que esclareceu e ensinou algumas estratégias e todos começaram a respeitar mais o tempo do Lucas. A professora passou a adaptar as atividades para que ele conseguisse realizar com sucesso. Os pais passaram a dar mais autonomia para ele realizar tarefas simples, como calçar sapatos, amarrar o cadarço, vestir suas roupas, e o convívio com os colegas na escola melhorou muito. O TDC não desaparece com a idade, mas identificado o problema, há muitas formas de ajudar a criança a superar os desafios. Entender o que é o TDC já é um bom começo. Para saber mais sobre o TDC, visite nosso site. Ok. Ok, era isso. Perguntas? Se tiverem dúvidas, perguntas, aí agora eu posso responder. Ok, muito obrigada, Lívia, foi ótimo. E agora vamos para as perguntas. Quem quiser pode se manifestar pelo chat ou então abre o microfone e faz a sua pergunta. Olivia, Sim. Ana, tem alguma idade limite para diagnosticar? E você fala de limite de idade de quando mais novo? Normalmente, o diagnóstico não é feito antes dos 5 anos, porque você tem muita variação no desenvolvimento motor até essa idade. Então, normalmente, se recomenda fazer o diagnóstico depois de 5 anos, a não ser que a criança tenha um déficit motor muito acentuado e seja muito evidente. Mas, normalmente, espera feito em 5, 6 anos e daí para frente. Outra coisa, tu falou que no Reino Unido o diagnóstico dura mais ou menos 2 anos e meio. Aqui no Brasil tem esse tempo também ou não? Ainda é algo muito solto? Na verdade, eu vou ser franca para você. Eu já recebi na minha vida, talvez 2, no máximo 3 crianças que tinham diagnóstico. Aqui no Brasil não se faz diagnóstico de transtorno da coordenação, é muito raro. Tem alguns, teve uma época que nós trabalhávamos com alguns médicos, né, com neurologistas e neuropediatras, e que hoje já fazem um pouco mais esse tipo de diagnóstico, mas a maioria das vezes a criança acham que é TDAH ou que é alguma outra coisa, porque nem sempre se faz avaliação motora. Na maioria das vezes não se faz. Então, não tem nenhum estudo sobre esse tipo de coisa, seria interessante fazer. Mas nós não temos no Brasil nenhum estudo. Nós temos esses estudos qualitativos com as mães, né, que conversam com elas, mas mesmo elas não tinham, mesmo no estudo que nós temos, elas não sabiam que a criança tinha déficit motor. Eles achavam que o menino tinha vontade para fazer as coisas, que era preguiçoso, que não tinha vontade de fazer, mas não pensavam em déficit motor, não. Tá bom, É por isso que eu falo muito sobre TDC, que eu falo pouco para as pessoas ficarem alertas, porque às vezes você está pensando em uma coisa e pode ser um transtorno da coordenação. Olívia, você falou agora que ainda é difícil para a gente ter esse diagnóstico, né? Em especial vindo dos médicos. Acho até que a gente, enquanto terapeuta ocupacional, a gente está mais atenta a esses diferenciais, né, de diagnóstico, embora a gente não tenha, não seja da nossa competência diagnosticar, mas eu acho que a gente tem um olhar mais diferenciado para os vários tipos de diagnóstico, né? Então, a gente talvez perceba mais essas sutilezas, né, nessas diferenças. Mas aí, enquanto você falava,
eu fiquei pensando aqui na minha época de escola, né? Porque as patologias, elas sempre existiram, Sim. né? Sempre existiram. E assim, eu acho que algumas situações hoje em dia, elas são muito mais evidentes do que na época que eu fazia o ensino básico, né? Que eu frequentava a escola. Então, será que existe essa diferença? Será que na minha época, por exemplo, quem tinha alguma dificuldade se virava do jeito que podia? Será que hoje, na verdade, as escolas, ou só as escolas, não estão preparadas para esse tipo de situação? Será que os pais, hoje, por eles terem uma vida mais atarefada do que na minha época? Por exemplo, minha mãe não trabalhava fora, então minha mãe cuidou dos filhos no sentido da palavra, assim. Então, era a mamãe que ensinava a gente, né, as tarefas da escola. Então, eu tive o privilégio, porque eu acho que isso é um privilégio para a gente, ter a mãe o tempo todo, né, com a gente. Então, será que essas coisas interferem, que hoje em dia essas situações estejam tão à vista, né, estejam tão presentes no cotidiano da gente, do que no passado? O que é que você acha disso? Olha, descrição desse tipo de problema de coordenação motora, a gente tem desde o início do século passado. Antes disso, não. Esses primeiros relatos de déficit de coordenação sem nenhuma outra causa aparente, eles vêm desde 1905, 1908, então existiam esses problemas. O que eu acho que acontece é que, naquela época, antigamente, a gente não tinha recursos, né? Um menino que tinha problema, qualquer tipo de problema assim na escola, ele não ficava no ensino regular. Não sei se você lembra, mas naquela época, quando eu era menor, quando eu era pequena, que eu estudava na minha turma, não tinha esse tipo de coisa, mas qualquer criança, com qualquer tipo de alteração, normalmente eles iam para escolas especiais. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar como terapeuta ocupacional, e mesmo fazer estágio, eu fazia estágio em escola especial. E a gente tinha muitos desses meninos, menino com problema de escrita, com uma série de questões motoras, que se falava naquela, tem um problema psicomotor, né, que antigamente a gente falava isso. Então, muitas dessas crianças, eles não frequentavam o ensino regular, então você não via esse tipo de criança. Eu lembro quando eu fui, logo que eu comecei a trabalhar, eu abri um consultório e fui nas melhores escolas particulares aqui de Belo Horizonte. Eu sempre trabalhei nessa área, né, para falar que nós estávamos fazendo trabalho com crianças com problema de coordenação motora, mas, não, mas aqui não tem esse tipo de problema. Mas não tem por quê? Não tem porque eles faziam, tipo, pré-vestibular, né? Para entrar para a escola de alto padrão aqui em Belo Horizonte, tinha prova. E nessas provas eles triavam todo mundo para fora. Ficavam os melhores alunos, com melhor desempenho. Então, acho que uma coisa é essa, talvez o tipo de demanda que tinha na escola, e acho que a gente tem que lembrar uma coisa, antigamente a gente brincava muito na rua, né? A gente fazia muitas atividades na sala de aula. Isso, Lívia. Então, eu acho que esse é o ponto central, sabe? Eu acho que tem isso, por exemplo, os jardins, antes, jardim de infância, e mesmo na escola, a gente fazia muitas atividades que podiam estimular o desenvolvimento motor. Agora, eu acho que tem uma coisa também que vem acontecendo, né, nessa mais recente. Primeiro, nós temos a sobrevivência de um número muito grande de prematuros. Por acaso, esses pacientes do meu marido, por um acaso, são todos prematuros. Prematuros, às vezes, há 32 semanas, 30 semanas, que antigamente, na nossa época, a maioria não sobrevivia. E hoje a gente tem um número grande, né? 10% dos meninos que nascem hoje têm
são prematuros. E você tem uma série de outros fatores, desde o uso de drogas, problemas perinatais, intoxicação por uma série de coisas que vão do chumbo, uma série de coisas que podem levar a alterações motoras, e além do mais, privação. Os meninos, às vezes, ficam trancados dentro de casa. Você pensa bem, nesse período de pandemia, eu fico imaginando o impacto disso ao longo do tempo. A gente, foi pena, nós não temos dados, assim, longitudinais, mas esses meninos trancados dentro de casa, vendo tela de celular o dia inteiro, o que vai acontecer ao longo do tempo? Ou mesmo os pequenininhos, né, que veem a gente com máscara o tempo todo. Então, nós vamos possivelmente ter um impacto com isso. Então, acho que tem uma série de fatores. Antigamente, também, você possivelmente deve ter tido na sala, a gente tinha um menino encapetado, né, que a professora punha de castigo. Eu lembro da minha sala, era cheia desses meninos encapetados, que iam ficando para trás. Mas isso era da vida, vai toma bomba, toma uma, toma duas, toma três. A gente não tinha essa preocupação, né, ou até os pais podiam ter, mas assim, de maneira geral, não tinha essa preocupação que a gente tem hoje com o desempenho escolar. Na verdade, se sabia muito pouco, né, sobre como educar e como lidar com esses problemas de comportamento. E quando aparecia algum tipo de problema, não vai ficar no ensino regular, vai para a educação especial e seja lá o que Deus quiser, né? Então, acho que o fato de nós termos parece que tem mais casos hoje em dia, primeiro, porque nós desenvolvemos instrumentação para identificar. Hoje, qualquer coisinha é motivo para a criança ter dificuldade na escola, para ser destacada, problema, né? Então, e além do mais, os próprios fatores da vida moderna. Quantos meninos a gente encontra hoje que nunca andaram de bicicleta, não brincam na rua? Lá no ambulatório mesmo, eu trabalho no ambulatório de prematuros. Então, a gente fala com as mães, às vezes eu falo com as mães, mas deixa ele brincar lá fora um pouquinho. Ela fala assim, mas na minha casa não tem lugar. Muitas casas não tem quintal. Às vezes até uma casinha, mas não tem quintal. E na rua ele não pode ir, porque na rua tem problema com droga, com sei lá o quê, então os meninos não podem sair, ficam em casa. Essa coisa da modernidade é interessante, né? Eu tenho uma sobrinha neta, hoje ela está com, acho que 9 anos, uma coisa assim. Mas ela, quando tinha uns 5, 6 anos, ela foi tem um shopping aqui perto de casa, que meu irmão mora perto de mim, que ele anualmente, ele faz um evento que chama Fazendinha do Plaza, do Shopping Plaza. E aí, meu irmão levou ela, o avô levou a neta para conhecer a fazendinha. E quando chegou lá, tinham galinhas, né? E ela perguntou ao meu irmão, que bicho é esse? Aí ele disse, galinha, filha, isso é uma galinha. Ela disse, não, vô, galinha é aquela do supermercado. Ela conhecia a galinha morta, né? A galinha refrigerada, né? Isso. Então, assim, coisas que às vezes a gente acha assim, meu Deus, como é que pode, em pleno século XXI, uma criança não conhecer uma galinha? Não conhece mesmo. Não conhece mesmo, né? Isso é a coisa da modernidade. Oi? Eu tenho uma pergunta, posso fazer, a professora Lívia? Claro. Quais são as principais diferenças entre transtorno do processamento sensorial e transtorno do desenvolvimento da coordenação? Algum momento que, né, o transtorno do processamento sensorial passa a ser transtorno de coordenação? Como diferenciar? Se há, né, a necessidade de segmentar essas duas condições? São as mesmas crianças. Nós vamos dar nomes diferentes, porque se você avalia processamento sensorial, vira problema de processamento sensorial. Se você avalia coordenação motora só, vira transtorno da coordenação. Então, a avaliação, ela deve incluir aspectos de processamento sensorial. Algumas dessas crianças, não todas, muitas delas têm, hoje a gente tem bastante estudo sobre isso, algumas delas têm
problemas, né, de processamento vestibular, tátil, proprioceptivo. Então, são os mesmos meninos, só que nós damos, infelizmente, nós damos nomes diferentes. É melhor que se falasse de uma coisa só, porque ficam parecendo que são grupos, Sim. né, completamente diferentes. Aí, se tem transtorno da coordenação e não tem problema de processamento sensorial, tem problema de processamento. E quando a gente fala na área de processamento sensorial, se fala em dispraxia do desenvolvimento, somatodispraxia, se dão outros nomes, mas é a mesma coisa. Ok. Então, nesse grupo de meninos com problema motor, você tem vários subtipos, alguns com problemas de processamento sensorial, outros com questões mais cognitivas, outros com questões mais visomotoras, mas são os mesmos meninos. Aí depende da avaliação, de como você avalia. Boa pergunta. Porque isso acontece muito, fica parecendo dois universos, né, assim, diferentes, mas não é não, mesma coisa. Obrigada. Nada. Não sei se aqui alguém trabalha com prematuro, mas prematuro tem que fazer avaliação motora, mesmo os prematuros que estão muito bem e que, né, que não tem problema nenhum, aparentemente normais. O que nós temos lá no ambulatório é muito isso, meninos aparentemente normais e que aos 6, 7 anos começam a ter problema na escola. Que antes não se tem demanda, à medida que a escola começa a ter demanda maior, as crianças começam a ter mais dificuldade. E a maioria dos nossos programas de segmento de prematuro só vai até 2 anos de idade. Eles ficam sem nenhum tipo de assistência. Eu gostaria só de fazer uma colocação, ainda dá tempo? Claro. Né? Assim, da veracidade da questão da prática de treino para prematuros. O meu filho, eu tenho um filho de 28 anos, que ele é prematuro, de 30 semanas. Então, você imagina 28 anos, né? Um prematuro, nascido de parto pélvico, com 30 semanas. Então, a gente já imaginou que fosse ter todos os problemas possíveis e impossíveis, né? Graças a Deus, não teve problema nenhum, uma assistência médica e pediátrica muito boa, mas aquele cuidado, né, que foi se tendo com esse bebê, né? E foi um bebê que andou muito rápido, falou muito rápido, mas eu tinha muito medo de tudo, então eu super protegia para que não acontecesse nenhuma queda, nenhum problema, né? Então, eu acho que a questão da super proteção da mãe, Sim. quando ela não tem, por exemplo, um parceiro ali, um pai, no caso, o pai do meu filho, que era uma pessoa que ele não seguia esse tratamento que eu dava, ele expôs esse meu filho a andar de bicicleta, a correr, a jogar, a aprender a nadar, a fazer tudo. Ele possibilitou que essa criança não tivesse sequelas. Porque eu acho que se dependesse, eu sempre falo isso com as minhas professoras, né? Que se dependesse de mim apenas, meu filho, eu acho que ele teria ficado com sequelas. O que eu ia realmente super proteger para não deixar que nada acontecesse. Então, acho que hoje, né, com a visão da terapia ocupacional, é muito importante a gente entender o papel dessa mãe de super proteção, porque é real, é involuntário, né? Você não quer prejudicar, mas acaba prejudicando, e ter essa oportunidade de parceria, de que a criança tenha a possibilidade de ter todo esse treino motor. Eu sei que meu filho ele fez judô, ping-pong, natação, mountain bike, tudo. No final de semana, o pai chegava, que viajava, o pai chegava, pegava as crianças e saía para fazer tudo com eles. Então, hoje meu filho tem 28 anos, joga futebol americano, está no último ano da faculdade de engenharia química, não tem sequela nenhuma, graças a Deus, claro, mas graças a tudo que foi proporcionado para ele, né? Viveu uma época em que eu morava em apartamento também, no interior de São Paulo, mas nos finais de semana nós conseguíamos ir até a casa dos avós, que é uma cidade que tem cachoeira, que tem rio, que tem lugares para brincar, então ele sempre teve a oportunidade de brincar na rua, brincar solto, né?
e exercer muito a questão motora, e que a gente sempre incentivou muito também, porque eu e meu marido também fomos atletas, então a gente sempre teve essa coisa do exercício físico, de não só ficar em casa, né? Então, eu acho que é um conjunto real, uma prova real que eu tenho aqui em casa, do seu estudo, realmente, essa questão do treino, da habilidade, de treinar, de mostrar várias opções até que ele encontre aquilo que ele gosta mais, né? Porque ele vai ter um engajamento maior. Eu acho que pode promover e promove, sim. Uma melhora absurda, porque eu tenho hoje certeza plena que se meu marido não tivesse me ajudado e proporcionado a ele tudo que ele pôde fazer, eu acho que meu filho hoje seria uma pessoa muito diferente do que ele é hoje. Sim. Com certeza. Então, sim, muito Adriana. obrigada, viu? Eu gostei demais de toda a apresentação e senti vontade de dar de falar da minha experiência pessoal. Obrigada, Adriana, que Eu ótimo que você falou, porque eu tenho exemplos na minha família de meninos que nasceram com dificuldade, não com prematuridade, mas eu tenho um sobrinho que teve um problema motor e uma intercorrência perinatal e também a mesma coisa. Hoje ele é está com 10 anos, anda de bicicleta de mountain bike super bem, assim, impressionante, equitador, anda a cavalo super bem. Teve muita dificuldade inicial, mas a mãe e o pai investiram muito. Investiram e tiveram oportunidade para fazer isso. E esse menino é muito interessante, ele se sai muito bem em esportes individuais. Então, ele monta bike, ele faz equitação, ele faz uma série de atividades individuais. Mas ele não consegue jogar, por exemplo, futebol. Mas não é problema, porque ele consegue fazer uma série de outras coisas. Então, hoje, em termos de intervenção, e eu acho que até lá no ambulatório nós falamos muito isso com as mães, se você não puder fazer nada com a criança, assim, né, às vezes é difícil, eu lido com uma população, né, que tem bastante limitação e barreiras, assim, sociais e econômicas, mas eu falo, andar, fazer algum tipo de esporte, algum tipo de atividade física, não precisa fazer terapia, e hoje a gente pensa cada vez menos em fazer terapia individualizadas, mas fazer esse tipo de coisa. Usa seu tempo, sai no fim de semana, incentiva a criança, desde pequeno, a gostar de atividade física, isso aí já é meio caminho andado. Porque nós já sabemos que no futuro, esses meninos têm uma tendência ao sedentarismo. E o sedentarismo, tanto para ele quanto para nós, tem um impacto grande na saúde, e na saúde a longo prazo, e hoje a gente tem estudos de prematuros a longo prazo, com a história de obesidade, com uma série de problemas, e os meninos com transtorno da coordenação. Então, se puder investir em alguma coisa, esporte, porque é fácil, pode tentar jogar uma bola, se não der para fazer coisas, esportes em grupo, hoje tem muita capoeira nos centros comunitários, anda, corre, vai passear, vai andar a pé pela cidade, vai andar a pé pelo parquinho, vai fazer caminhadas no fim de semana, fazer pequenos passeios, que é legal para a família toda. Então, pensando em coisas que sejam divertidas para todo mundo e que a criança tenha oportunidade de fazer atividade motora igual vocês fizeram. Parabéns, muito bem. Obrigada, muito obrigada. Isso possível, e isso fez uma grande diferença na vida dele, eu tenho certeza. Com certeza. E na nossa, né? Você não ter preocupações, né? E eu acho que você está falando de uma coisa muito legal, que a gente, às vezes, em terapia, a gente pensa muito na criança, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, na família como um todo, como que todo mundo pode colaborar e qual que é o impacto dessa criança com uma dificuldade mais severa a longo prazo. Se todo mundo colabora e a criança também, fica mais fácil para todo mundo. Para todo mundo, exatamente. Uhum. Obrigada. Oi, Lívia. Só posso falar rapidinho? Pode sim, claro. Sim, é só para falar mesmo da riqueza que foi essa noite para mim, porque particularmente a gente se junta com Raquel, né, para decidir os temas, mas eu particularmente não tinha ouvido falar desse transtorno de desenvolvimento da coordenação. E o quanto foi associativo para mim em relação a outros tipos de diagnósticos, né, que a gente vê também na graduação em nossos pacientes. E, por exemplo, eu associei aqui, durante sua aula inteira, sua palestra inteira,
um paciente que eu tive em aula prática que, no diagnóstico dele, ele tinha deficiência intelectual, e no diagnóstico de imagem, né, de neurológico, mostrava lá a deficiência, né, na formação do corpo caloso, que geralmente é uma coisa bem específica, né, da deficiência intelectual, mas que nos aspectos clínicos mostrava, depois que a gente atendeu, fez avaliação, mostrava muito mais desse transtorno de coordenação, do desenvolvimento de coordenação, associado também, claro, aos componentes cognitivos. Mas eu fiquei matutando aqui, sabe, o quanto isso foi associativo para a gente pensar, né? Não deixar somente naquilo, tá, o diagnóstico clínico, né, neurológico, de imagem e tudo mais, está dizendo que é deficiência intelectual, mas e os aspectos clínicos e na hora da avaliação, o que é que está mostrando, né? Então, para associar isso, foi bastante rico e queria agradecer. Obrigada. Quando a criança tem uma lesão mesmo cerebral, normalmente a gente, possivelmente o TDC não vai ser o quadro principal, ele vai ser um quadro associado, assim como, por exemplo, a criança com autismo. Nós temos uma associação do transtorno da coordenação com autismo que é de difícil diagnóstico. Mas eu acho que uma coisa que é interessante, principalmente com meninos com pequeno déficit cognitivo, essas abordagens novas voltadas para treino de tarefa, elas funcionam muito bem para esse tipo de criança. E dão autonomia para a criança, igual os pais falam. Eles funcionam não só para a criança, mas também ajudam os pais a verem que às vezes eles estão ajudando demais, que às vezes eles estão protegendo demais a criança. Então, é bem interessante. Nós aqui trabalhamos muito com essa abordagem motora cognitiva, que é perguntar mais à criança, conversar mais com ela, pedir ela para pensar mais, e isso vem sendo usado não só em crianças falantes e maiores, mas agora nós estamos fazendo um curso de intervenção precoce, que também é muito voltado para isso, uma abordagem mais cognitiva, o que a mãe pode fazer, que as ideias que ela pode dar, menos manuseio, menos intervenção direta e mais participação da criança e da família. E tem um resultado muito, muito bacana em termos de intervenção. Então, embora eu esteja falando de uma condição bem restrita, que é o transtorno da coordenação, nós temos vários meninos com essas características, e às vezes cabe um diagnóstico múltiplo, né, no caso da lesão, e essa criança com características de transtorno da coordenação. Eu falei que a gente raramente recebe diagnóstico, mas o que nós fazemos aqui, eu não faço diagnóstico de criança, mas o que eu faço, agora eu não faço muito isso mais, porque eu trabalho muito pouco na clínica, hoje em dia, eu trabalho só com segmento, mas o que nós fazíamos era fazer o relatório e no final sugerir ao médico que nós achamos que ele tinha muitas características do transtorno da coordenação para ele verificar e fazer o diagnóstico. Claro que eu não falo desse jeito, você vai verificar e fazer o diagnóstico, mas normalmente a gente falava, olha, ele tem muitas características que são sugestivas do transtorno da coordenação. E com isso facilita o trabalho do médico, porque na maioria das vezes ele não vai fazer avaliação motora, ele precisa que alguém faça. Então eu fazia a avaliação e enviava já sugerindo essa possibilidade. E ele vai descartar outras coisas e, quem sabe, chegar ao diagnóstico. Muitas vezes nós conseguimos diagnóstico dessa forma, encaminhando, fazendo uma boa avaliação, fazendo um relatório e dando a sugestão no final. Porque a maioria das pessoas não vai dar esse diagnóstico, porque nem lembra que isso existe. Alguém tem mais alguma pergunta? Ou algum comentário? Não? Então, tá bom. Eu quero agradecer, Lívia, mais uma vez pela sua participação. Foi realmente excelente. Foi muito bom. Muito obrigada por ter dado essa oportunidade a gente. Quero agradecer a presença de vocês. Já são quase 9h30 da noite, né? Uhum. E a gente tudo aqui, firme e forte.
Então, muito obrigado pela presença de vocês também, pela participação nesse projeto. E aguardem lá quem inseriu o nome lá no WhatsApp da gente, aguarde que a gente, para o mês, tem outra roda de conversa e vocês estarão todos novamente convidados, tá bom? Então, tenham todos uma boa noite. Eu acho que uma das meninas vai pedir para quem está com a câmera desligada abrir, para elas tirarem a foto, que a gente sempre tira no final. Então, quem se sentir à vontade para abrir a câmera. Raquel, Cláudia, muito obrigada pelo convite e boa noite a todos. Boa noite. Como sou eu que ia tirar a foto, eu vou pedir para algumas das meninas tentar tirar o print, porque as câmeras aqui não estão abrindo para mim. Eu só estou vendo a minha imagem. Eu faço o print e mando antes e agora não está mais. Pronto, pode ser, obrigada. Pode ir lá, então, 1, 2, 3, todo mundo, 1, 2 e já. Vou mandar aqui. Ok. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, Se obrigada. cuidem. Claudinha, tá no